Eu orei para Deus tirar meu marido da minha vida e ele respondeu. Eu sei que isso pode soar cruel, mas eu pedi para Deus tirar meu marido da minha vida. E ele me respondeu. Só que do jeito mais assustador que eu poderia imaginar. Eu era uma mulher como tantas outras, casada, mãe, crente, ou pelo menos já tinha sido. Meu casamento por fora parecia estável, mas por dentro era uma prisão, cheia de desprezo, indiferença e silêncio. O homem que eu mais amei e com quem me casei, aquele que um dia prometeu me amar, virou meu maior fardo, pesado demais para eu carregar. A gota d'água veio depois de mais uma discussão. Ele me olhou nos olhos e disse: eu não aguento mais tanta cobrança, isso é um saco, eu não te amo mais como antes. Se for para viver assim, sempre brigando por bobeiras, com você me pedindo satisfações de tudo o que eu faço, é melhor a gente se separar. Eu não aguento mais tanta encheção de saco. Naquela noite, foi como se algo em mim tivesse morrido. Aquelas palavras foram uma facada. Direto no meu coração. Desde quando perguntar por que ele chegou tarde virou pedir satisfação? Desde quando chamar para um jantar de casais virou encheção de saco? Quando querer passar um tempo juntos e ter um pouco de atenção virou cobrança? Eu me sentia invisível, esquecida, esvaziada, esgotada por dentro. Ir aos lugares sozinha e ter que explicar a ausência dele virou uma humilhação, até que eu simplesmente parei de sair de casa. Depois daquelas palavras, eu senti que chegamos ao fundo do poço. Como aquele amor lindo tinha virado uma relação horrível e solitária. Eu não conseguia entender. Naquela noite, eu chorei muito. E antes de dormir, pela primeira vez em muito tempo, eu falei com Deus. Não com fé, mas com dor em cada palavra. Deus, eu não aguento mais viver deste jeito. Se esse casamento não é mais a coisa certa, ou se este homem não é mais o que o Senhor tem para mim, então tira ele da minha vida. Qualquer coisa é melhor do que viver assim. Eu não quero mais ficar com ele ao meu lado. Eu adormeci enquanto desabafava e pedia para Deus colocar um fim em tudo. E meu marido dormiu no sofá, mais uma vez, como era de costume depois das brigas. Na manhã seguinte, quando levantei, ele já não estava em casa. Tinha saído para trabalhar mais cedo. Nada novo. Sempre que brigávamos, ele passava dias me evitando. Naquela tarde, enquanto eu lavava a roupa, o telefone tocou. Era um policial. Seu marido sofreu um acidente de carro muito grave. Precisamos que a senhora venha ao hospital. Ele me passou o endereço e pediu que eu fosse imediatamente. Naquela hora, o chão sumiu dos meus pés e minha vista escureceu. O desespero foi tão grande que só me lembro de pegar o carro e sair. Até hoje eu não sei como consegui dirigir até lá. Quando cheguei ao hospital, me informaram que ele tinha passado por uma cirurgia de emergência, por causa de uma forte pancada na cabeça. Ele estava vivo, mas em coma. Entrei em desespero. Ele tinha que ficar bem, tinha que voltar para casa. Naquele momento, eu só consegui pedir a ajuda de Deus. E foi ali, naquele hospital frio, sozinha no quarto com meu marido inconsciente, que eu senti algo que não esperava: culpa. Eu me lembrei da última oração que tinha feito na noite anterior. Fui eu que pedi por isso? O peso caiu imediatamente sobre mim. Será que a minha oração tinha causado esse resultado? Será que tirar ele da minha vida significava perdê-lo para sempre? Eu estava quebrada por dentro, e pela primeira vez em anos eu me ajoelhei de verdade. Voltei a falar com Deus, mas dessa vez não para fugir. Eu pedi cura, pedi que tudo fosse diferente e pedi perdão. Percebi que a separação ou a morte não era um caminho, era uma tragédia. Percebi que eu não queria viver longe do homem que eu amava, apesar de toda a mágoa, que o caminho certo era buscarmos ser de novo aquele casal que se apaixonou e decidiu se casar. Mas para isso, antes de qualquer coisa, ele precisava estar vivo. Só assim eu poderia fazer algo para tentar reverter aquela situação. Deus, transforma a mim, transforma ele. Restaura o que sobrou da nossa família. Foi tudo o que eu consegui pedir naquele momento. Dias se passaram e ainda estava sem resposta. Ele continuava em coma e os médicos não sabiam dizer quando ou se ele acordaria. Eu fiquei ao lado da cama o tempo todo, observando qualquer sinal. Conversava com ele, pedia perdão pelas brigas, dizia que o amava e que ele precisava voltar para mim. Prometi que tudo seria diferente. Até que um dia, ele finalmente acordou.
Eu me aproximei, achando que ele poderia estar confuso e talvez nem se lembrar de mim, cautelosa, mas muito feliz por vê-lo de olhos abertos. Ele me olhou fixamente, com lágrimas nos olhos. Procurou a minha mão e a segurou com força. Havia alívio no rosto dele. Um alívio que eu não entendia. Depois de se acalmar, ele disse: Amor, você tá mesmo aqui? Ou isso é mais um sonho maluco e eu vou acordar de novo naquela escuridão? Eu não entendi nada. Pensei que ele estivesse confuso. Segurei a mão dele e respondi: Sim, eu estou aqui do seu lado. Eu não saí daqui um dia sequer, até você acordar. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Com calma, eu contei do acidente, da cirurgia e do tempo em coma. Ele pareceu confuso, como se algo não se encaixasse. Depois de pensar um pouco, perguntou: Você disse que eu fiquei inconsciente por apenas alguns dias? É isso mesmo? Sem entender direito a pergunta, eu apenas confirmei. Houve silêncio por alguns instantes. Foi quando ele falou: Amor, me perdoa por tudo que eu te disse. Você não imagina o quanto eu me arrependo de cada palavra. Eu te amo, eu não quero ficar longe de você. Isso pode parecer estranho, mas eu preciso te contar o que aconteceu comigo. Antes, eu quero que você ore comigo. Eu preciso agradecer a Deus por estar vivo e por você estar aqui do meu lado. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu esperava tudo, menos isso. Segurei a mão dele e juntos agradecemos pela vida e pedimos perdão a Deus pelo que dissemos um ao outro. Depois da oração, ele começou a me contar o que tinha vivido desde que saiu de casa naquela manhã. Ele disse que acordou cheio de raiva por causa da nossa briga. Saiu mais cedo para não me ver. No caminho, alimentou cada pensamento de rejeição, desprezo e arrogância. Até que um caminhão veio na direção dele. E quando abriu os olhos, estava num lugar estranho. Um lugar escuro. Como se fosse sempre perto da meia-noite, nunca antes, nunca depois. Ele vagou por um tempo, tentando encontrar alguém. Depois de horas numa estrada vazia, viu um portão grande e bonito, com uma placa, sempre aberto. Todos são bem-vindos. Entre. Perto da entrada, havia uma recepção elegante e recepcionistas impecáveis, sorridentes, fazendo o registro de quem chegava. Ele pensou: deve ser um hotel secreto da elite. Isso não faz sentido no meio do nada. Sem ter para onde ir, fez o registro e tentou entender onde estava. A recepcionista pediu o nome e o número do documento. Com um belo sorriso, disse: É bom te ver aqui. O seu quarto já está disponível. Senhor, só um instante que irão acompanhá-lo. Quando ele perguntou o valor da estadia, ela respondeu: Não se preocupe, a sua vida te trouxe até aqui. Este quarto é temporário. Quando sua estadia for permanente, teremos algo mais especial. Por ora, apenas desfrute. Temos um serviço personalizado para você. Ele não entendeu nada, mas seguiu o funcionário pelo corredor com várias portas. Pararam diante de uma porta com sensor de mão. Ele encostou a palma. Sentiu uma fisgada no dedo. Viu um pouco de sangue. O acompanhante apenas disse: Não se preocupe, não é nada. Pode entrar, senhor. Este é o seu quarto privativo. Quando percebeu, já estava dentro do cômodo. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. À primeira vista, era uma suíte de luxo, moderna, impecável, com cheiro de perfume caro. Mas, quanto mais ele ficava ali, mais as paredes pareciam se fechar. O tempo escorria devagar, como se os minutos durassem horas. A janela sumiu, a porta também. Então vieram as vozes, primeiro baixas, depois gritadas, ensurdecedoras. Eram vozes do passado dele. A resposta grosseia à esposa, sem motivo, na frente dos outros. O tom sarcástico e gelado ao desprezar um jantar preparado com carinho. As vezes em que desligou o celular para não dar satisfação. Risos de conversas que nunca contou. Olhares para mulheres que não eram a dele. As cenas começaram a se projetar nas paredes como se ele estivesse preso dentro da própria consciência. Vieram os tormentos físicos. Fome, uma fome que rasgava o estômago, mas toda a comida virava pó antes de chegar à boca. Sede, e a água virava areia, frio e calor ao mesmo tempo. Tudo feito para deixá-lo em constante desconforto. O pior foi quando ele se viu deitado numa cama, e ao lado, várias versões de si mesmo. Uma calada, outra gritando, uma rindo das brigas, outra completamente indiferente.
mexendo no celular enquanto a esposa chorava. Foi quando ele percebeu. Ele estava preso com ele mesmo, com o homem que tinha se tornado, com tudo que escolheu ignorar. Ele se lembrou da recepcionista dizendo que aquele era só um quarto temporário, até que o definitivo ficasse pronto. Quanto mais ele gritava, mais sozinho se sentia. Era como se Deus não existisse ali. Como se eu tivesse sido esquecido por completo. Ele bateu nas paredes até as mãos sangrarem. Gritou por ajuda até perder a voz. Mas ninguém vinha, nunca. Havia um grande relógio digital na parede, com um calendário. Parecia existir só para zombar dele, marcando o tempo que ficava preso naquele lugar. E assim se passaram 5 anos de tormento. Sem dormir, sem comer, sem beber, sem conseguir escapar dali, até que um dia ele ouviu um som. Uma voz, uma oração. Baixinha no começo, depois mais clara. Senhor, transforma a mim. Transforma ele. Restaura o que sobrou da nossa família. Era a minha voz. Ele disse que seguiu aquela oração como quem segue a única luz num abismo. Um fio frágil, mas constante. E quanto mais ele ouvia, mais aquele lugar começava a ruir. As vozes sumiram. O quarto se desfez. A dor cessou. Então ele finalmente conseguiu sair daquele quarto. Foi quando acordou do coma que estava. Quando ele terminou de me contar, eu não consegui falar. As lágrimas escorriam enquanto eu ouvia, sem interromper. O homem deitado ali, com a voz trêmula e os olhos cheios d'água, não era o mesmo que saiu de casa naquele dia. Ele me olhou com sinceridade, com arrependimento e disse: Querida, eu precisei perder tudo para entender o valor que eu tinha nas mãos. Eu vi o que é estar no lugar onde o amor e o cuidado não existem, onde a presença de Deus é silêncio. E eu juro, eu nunca mais quero voltar para lá. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquele homem duro, frio, distante, falava como quem tinha renascido. Ele me pediu perdão, não aquele desculpa vazio que eu já tinha ouvido antes. Foi um perdão rasgado de alma. Me perdoa por te fazer sofrer e duvidar do teu valor. Por te fazer sentir sozinha mesmo com a minha presença. Eu achava que amor era estar. Mas amor é cuidar, é ouvir, é permanecer. Mesmo quando a gente discorda e não entende nada. Naquele instante eu entendi. Algo sobrenatural tinha acontecido. Não era só sobre um acidente. Era sobre uma oportunidade de recomeço. Peguei a mão dele e pela primeira vez em muitos anos nós oramos juntos. Sem roteiro, sem vergonha. Só gratidão, arrependimento e fé. Senhor, obrigada por nos dar mais uma chance. Por não desistir de nós, mesmo quando a gente desistiu um do outro. Restaura o que foi quebrado e usa essa dor para nos aproximar de ti. Aquele quarto de hospital se encheu de uma luz que não se via, mas se sentia no coração. Paz, esperança, fé. No meio do cheiro de remédio e do som dos monitores, o milagre começou. Não foi instantâneo, mas foi real. Alguns dias depois, ele teve alta. Voltou para casa sem sequelas, mas com uma alma nova. Nos meses seguintes, ele mudou. Não era mais o mesmo, era melhor. Voltamos a frequentar a igreja. Ele voltou a viver o lar. Perguntava sempre como ele estava e se importava de verdade com a resposta. Às vezes, eu ainda acordava de madrugada só para olhar para ele e lembrar do que quase perdi. Em cada olhar, em cada gesto, eu reconhecia o homem por quem me apaixonei, agora com uma alma renovada. Um homem que viu o inferno e escolheu o céu. Hoje eu entendo. Deus não respondeu à minha oração com destruição. Ele respondeu com reconstrução. Ele não tirou o meu marido da minha vida. Tirou o homem quebrado que ele era. E me devolveu alguém renovado, alguém que aprendeu o valor do amor e da fé. Deus não pune, Ele transforma. E às vezes, a gente precisa passar pela escuridão para reconhecer a luz. Você acredita que Deus pode usar até o pior momento para reconstruir vidas? Compartilhe essa história com alguém. Ela pode ser a oração que alguém precisa ouvir hoje. E segue o perfil para acompanhar mais histórias.